Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje um programa totalmente especial. Nós tivemos na última semana um programa que foi apresentado do nosso amigo João Chiardi, de Franca, onde deu todas as instruções, orientações, o ensinamento de como Franca cresceu, desenvolveu, por quê, o que aconteceu. E logicamente foi comentado, mexeu, sabe, com o brio, com o ânimo do barretense. E nesse programa nós vamos estar também com uma pessoa que vai elucidar muito, porque esse daí nós falamos de nível regional com o João, e nós estamos falando agora, vamos falar em nível de Estado, nível de Brasil, porque a pessoa que está conosco, também em Franca, está falando para o nosso programa, falando para o barretense, para a nossa sociedade empresarial, para a nossa sociedade civil, é dona de um currículo invejável, dinâmico, eclético, uma pessoa que fala com convicção, sabe o que está falando. E são pessoas assim que nós, barretenses, precisamos. É isso que o programa quer, é isso que a gente quer falar. Nós fazemos aqui no nosso programa, falamos com as nossas instituições, nós falamos com as nossas empresas, com nossos investidores, nossos empreendedores, mas precisa de alguém para dar aquela injeção de ânimo e contar para nós o que está acontecendo fora das nossas divisas municipais. É por isso que está aqui. Barretos hoje é polivalente nos seus expoentes. Nós somos a terra do boi, a terra da carne, a terra da saúde da Fundação Pio XII Hospital de Câncer, nós temos as águas termais, nós somos polo hoje regional, polo universitário, com mais de 50 graduações em faculdades, mas nós precisamos ser muito mais. E para isso nós precisamos das pessoas que estão com conhecimento, além daquilo que a gente está trabalhando. Logicamente a gente precisa do empresário, precisa das instituições e precisamos também de forças políticas. Nós precisamos trabalhar com isso. São projetos que a gente vai empenhar agora no decorrer desse ano, até o ano que vem, para que tenhamos uma representatividade na Assembleia Legislativa de São Paulo e, logicamente, também no Brasil, Congresso Nacional. E a gente vai falar com uma pessoa hoje, pessoa totalmente especial, muito bom para o programa, muito bom para a Associação Comercial, bom para Barretos, porque tem toda essa bagagem para nos falar um pouco sobre economia, sobre política, sobre o país e, logicamente, no final nos dá uma receita para uma Barretos melhor politicamente, para uma Barretos melhor da empresário, para um Barretos melhor com as instituições, Barretos melhor com a Associação Comercial. Nós estamos recebendo aqui o Bertaioli. Obrigado. Eu não vou nem falar teu currículo, porque eu não vou conseguir, eu tentei até decorar para não ficar lendo, mas eu queria que antes da gente entrar nessas pautas, desse assunto, desses ensinamentos, sabe, dessas orientações que a gente precisa receber do Bertaioli, eu queria que você detalhasse para nós seu currículo, Bertaioli, porque é muito bom para, sabe, as pessoas que estão vendo, sabe, vai com certeza elevar o nível do nosso programa e vai massagear bem o ego do barretense, com toda a sua história, sabe, todas as suas passagens e, logicamente, enriquece o programa. E o barretense precisa saber, porque você está dentro da casa dele. Hoje você é um visitante na sala, na cozinha, no quarto, nas lojas do barretense. Eu queria que você apresentasse o mínimo currículo, falasse um pouco de você, para depois a gente entrar no contexto nacional, depois estadual, aquilo que você pode falar e trazer de bom para nós de Barretos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade que o Zé Carlos nos dá de falar através desse canal de comunicação tão importante que a Associação Comercial de Barretos mantém. É muito importante para o município ter essa identificação da economia local. Quer dizer, é uma TV que fala para a sua própria cidade. E a Associação Comercial de Barretos incentivando o empreendedorismo, levando conhecimento, informações, mensagens que possam ser aproveitadas no dia a dia. Nesse momento, eu estou como vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, onde nós realizamos uma série de encontros no Estado entre associações comerciais, para que as nossas entidades, como a Associação Comercial de Barretos, possa prestar melhores serviços ao seu município, incentivando a economia local. A Associação Comercial é a agência de desenvolvimento da economia local. E nós, na Federação, na FACESP, temos como missão organizar as associações comerciais para que elas prestem cada vez mais e melhores serviços. Você não deu o seu currículo aí. Eu telespectador quer saber com quem que eu estou falando, quem que eu estou vendo, quem que estou falando. Eu sei que já foi prefeito, sim, deputado. Pode... Na associação comercial, eu tenho uma participação bastante grande na Associação Comercial de Mogi das Cruzes, onde por 12 anos eu tive a oportunidade de ser presidente. E depois, como vice-presidente da Federação das Associações Comerciais, já há mais de 20 anos.
e agora numa participação junto com o nosso presidente Alencar Burti nessa reestruturação da federação. Em paralelo com isso, eu tenho uma carreira política, uma vida pública, que começou lá em Mogi das Cruzes, quando eu fui secretário municipal de Indústria e Comércio, depois vereador, reeleito vereador, vice-prefeito da minha cidade, depois tive a oportunidade de ser eleito deputado estadual, onde representei as micro e pequenas empresas do estado na Assembleia, depois prefeito do meu município, Mogi das Cruzes, reeleito prefeito de Mogi das Cruzes, no mandato que terminou agora em 31 de dezembro de 2016. Nosso telespectador agora já dá para ver a bagagem, o que é que pode nos dar, o que ele pode nos passar, sabe, para a nossa Barretos, para nossas empresas, envolvido com a classe empresarial, envolvido politicamente, sabe trabalhar e coordena através da vice-presidência da federação, logicamente envolvido com quase todos os municípios. Nós somos hoje mais de 400 associações comerciais no estado de São Paulo. Então está todas envolvidas dentro desse processo. E um trabalho que ele vem fazendo, ele veio para fazer e está começando. Nossa regional de Franca, que está recebendo, foi a precursora desse trabalho, que é a aproximação da nossa federação com as associações comerciais. Então, isso mostra que nós temos uma força, mas que alguém precisa ter a varinha de condão, ter um direcionamento, nos enriquecer com mais projetos, com mais informações, e é isso que a gente está tentando tirar e está usando o Bertaola. Mas vamos falar um pouco, já que você tem uma carreira política, eu gostaria de que você fizesse, sabe, um breve relato, Bertaola, da situação política. A associação comercial nossa, principalmente o Barretos, eu acho que as demais, a gente sempre fez política, sempre. Nós fazemos política, sabe, fugimos da política partidária, nós somos superpartidários, mas fazemos política e vivemos política e temos que fazê-la. Mas vamos entrar um pouquinho na política partidária. Você que já esteve nesse meio, passou por esse meio, e o Brasil hoje, mergulhado numa crise de corrupção, e uma das grandes crises. Eu costumo dizer, com a fala que a gente fala para os nossos telespectadores, para os nossos empresários, é o seguinte: o Brasil é muito forte, o Brasil é muito grande, o Brasil tem um povo, sabe, que sabe rejuvenescer, é o povo da Fênix, é aquele que volta, porque nós tivemos em 30 crise com as guerras, depois da Segunda Guerra, 50 nós tivemos a crise do café, depois em 60 nós tivemos a Revolução, depois 70 crise do petróleo, e vai ainda assim, em 90 nós tivemos a crise da laranja, do sul que estava no auge. Sabe, muda um pouco os ciclos de produção e cada um trazendo sua crise. Depois veio a mudança de moeda, a fixação de uma moeda em 89, 90, 94, e daí para frente. E hoje nós estamos saindo de uma crise onde nós tivemos uma crise que alegou que era energia, era por causa das águas, nós tivemos uma crise de energia, que as pessoas diziam que ia durar 10 anos, no ano seguinte choveu, encheu tudo quanto é reservatório. Nós tivemos uma crise aí agora de corrupção violenta. E tivemos uma crise política e assim sucessivamente. Eu gostaria, sabe, que você fizesse, sabe, algo sobre isso com a tua experiência, porque o que a gente tem entendido é que isso serve de um aprendizado para a gente nos posicionar melhor, nos planejar melhor, tanto como pessoa física, tanto como consumidor, como colaborador ou como empresário. Mas só que a gente tem que saber onde está o fim. Mas desde 2015 que a gente começa, a gente veio para replanejar, ela é pesada, mas nós vamos passar por ela, e assim sucessivamente, esse monte de incentivo do governo afunda, e vem o outro e joga agora, por exemplo, recentemente a crise da gasolina, joga a culpa, e vem as reformas, e assim, aonde que o brasileiro vai, aonde que o empresário vai, o que nós temos que fazer nesse momento, na sua concepção de político, de empresário e de pessoas aí do relacionamento, sabe, de todo o meio, sabe, um meio bem eclético que você vive. Olha, primeiro nós precisamos entender que o Brasil é muito maior do que tudo isso. Segundo, o Brasil, na história do mundo, ainda é um país muito novo. Todos os países do mundo já passaram pelas mesmas crises que o Brasil está passando. Alguns desses países até com uma gravidade maior, porque houve guerras civis, derramamento de sangue, mortes, para superar crises políticas. O Brasil hoje enfrenta uma crise de identidade com a sua classe política. Mas nós não podemos misturar a criminalização da atividade política com os dissabores com a classe política. São duas coisas muito diferentes.
O sistema político em voga no Brasil é um sistema político falido. Nós já experimentamos, reexperimentamos, refizemos e percebemos que todas as vezes ele falha. Ele falha porque ele se aproxima da corrupção. O sistema político brasileiro propicia uma corrupção desenfreada. E foi isso que nós vimos acontecer nos últimos anos. É óbvio que em nenhum momento da história do Brasil nós tivemos um sistema tão corrupto como esse que nós tivemos nos últimos anos. Agora, o que é importante separar é que criminalizar a atividade política é o maior equívoco que um país pode cometer. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do nosso Papa Francisco, onde ele dizia que a política é o meio pelo qual nós podemos melhorar a vida das pessoas. E é exatamente isso. Portanto, nós não podemos deixar que as pessoas de má índole contaminem uma atividade tão nobre como é a atividade política. As cidades são organizadas pela vida política. O Estado é regrado pela atividade política. O país se desenvolve quando a sua atividade política é forte. Mas de qual atividade política eu estou me referindo? Eu estou me referindo à atividade política de 500 anos antes de Cristo. Confúcio já falava, um ser político é aquele que pode ser o exemplo de uma sociedade organizada. E quando nós criminalizamos a atividade política, como está acontecendo no Brasil nesse momento, nós afastamos todas as pessoas do bem que podem servir de referência para uma sociedade por medo de se envolver com a atividade política. E aí nós abrimos as portas para cada vez mais pessoas do mal, de má índole, participarem da atividade política. Então nós criamos um círculo vicioso do mal. É importante que as pessoas do bem, aquele advogado, aquele médico, aquele comerciante, aquele empresário que está ali no seio da cidade, participe da sua atividade. Quem tem que ser prefeito do município é aquela pessoa que sirva de exemplo na cidade. Quando eu falo servir de exemplo, é exemplo daquelas coisas que nós esquecemos na vida. Caráter, valores, ética, são princípios da atividade política. Não estou dizendo atividade partidária, porque partido é parte. E eu não defendo o partido neste momento. Eu defendo a atividade política como organizadora de uma sociedade. E essa organização de uma sociedade só tem sentido quando melhora a vida das pessoas. Por que organizamos a sociedade? Para que as pessoas vivam melhor. Por que organizamos a sociedade? Para que não haja injustiça entre as classes que são desfavorecidas, para que haja um equilíbrio entre o pobre e o rico, entre quem produz e quem trabalha. Essa é a atividade política nobre e precisa ser exercida cada vez mais por quem tem valores básicos para emprestar a atividade política. Valores hoje que são tão esquecidos. E aplicar esses valores na conduta política com ética, que é o respeito do relacionamento humano. Nós precisamos enobrecer a atividade política e convidar as pessoas do bem para que façam parte. O Brasil é maior que a sua classe política neste momento. Tanto é maior que no meio desse sistema todo corrompido que nós temos, de graves denúncias, o Brasil voltou a crescer, os empregos voltaram a ser gerados. Barretos é uma cidade pujante que está gerando empregos, assim como Franca, que bateu novamente números expressivos no estado de São Paulo na geração de empregos no mês passado. Se a nossa economia está andando, se os empregos estão começando a serem gerados em paralelo a esse escândalo que nós vivemos, nós chegamos a uma conclusão fácil que o Brasil é maior do que essa atividade política, ou o que é melhor, que nós nem precisamos dessa classe política que aí está. Mas não podemos pensar assim. Precisamos enobrecer a atividade política e convidar as pessoas do bem para que façam parte das suas cidades. Quando você convida... O maior pecado que um país pode cometer é criminalizar a sua atividade política. Nós temos um exemplo aqui, pertinho de nós, do que é a criminalização da atividade política. Olha o que está acontecendo na Venezuela nesse momento. Você acha que depois, com esse filtro que fez agora da corrupção, 2018 nós temos aí é um ano eleitoral. Você acha que o povo ele vai dar uma selecionada, ele vai escolher melhor para que nós tenhamos aí exatamente isso, sabe? Esse clareamento que política não é crime, política não é suja, sabe que política tem que pensar a ter a participação de pessoas de bem, pessoas de boa intenção, pessoas de ética.
Você acha que com isso o povo vai dar uma selecionada através do voto? Você acha que nós vamos limpar um pouco? Porque todos os lugares tem os ruins e os bons. Você acha que dá uma filtrada, vai dar uma limpada para a gente começar a entrar dentro disso que você acabou de dizer, que ela é necessária, ela é, sabe, fundamental. É fundamental. A política é fundamental. Então, você acha que em 2018 a gente já entra nessa fase de filtro? Eu acho que são dois caminhos, Zé Carlos, muito importantes que nós estamos trilhando. O primeiro deles é através da educação. Eu defendo que a maior distribuição de renda que um país pode fazer, a maior propagação da justiça social que um país pode fazer é através da educação. Hoje, nós segregamos as nossas crianças na infância e as pessoas não percebem isso. Aos 7 anos de idade, você sabe se aquele jovem pode dar certo na vida ou pode dar errado. Basta ver a educação que ele está recebendo. Uma criança hoje que não esteja tendo uma aula de inglês, uma aula de informática aos 8, 9, 10 anos de idade, dificilmente vai dar certo na vida, porque são conhecimentos inerentes ao trabalho futuro. Se uma criança na escola pública não está recebendo esse conhecimento porque os seus pais não têm condições de pagar pelo conhecimento, está tudo errado. Nós temos que dar às nossas crianças o mesmo acesso ao conhecimento. Aí, aos 18 anos, essas crianças todas em condições de igualdade, tendo recebidas as mesmas bases de educação, vão concorrer no mercado de trabalho. Aí é o livre-arbítrio. Um quer ser engenheiro, outro quer ser administrador, outro não quer fazer nada da vida, mas é o livre-arbítrio. Mas eu não posso separar as crianças na infância pela classe social. Nós precisamos oferecer primeiro uma educação de qualidade. E se nós oferecermos uma educação de qualidade em apenas uma geração, nós conseguimos fazer com que os nossos futuros adultos tenham um discernimento melhor para escolher os nossos governantes. Baseado na sua cultura, vão saber discernir e separar o joio do trigo e escolher melhor. Uma segunda forma de ver: não existe amadurecimento que não passe por um momento de sofrimento. Em todas as vezes na sua vida que você se fortaleceu como pessoa, que você amadureceu como gente, que você aprendeu, foram nos momentos de dor e de sofrimento pelos quais você passou. Dificilmente nós aprendemos nas alegrias, nós aprendemos na tristeza. Você se fortalece, se você ganha musculatura após um período de dificuldade. E o Brasil é isto. Na crise nós vamos fortalecer. Nós vamos sair desse episódio muito melhor do que nós entramos. Nós estamos passando por um processo de depuração da classe política, de transformação. Cabe aos nossos eleitores brasileiros saberem discernir o joio do trigo, terem as informações corretas. O nosso país está melhorando. Ao longo da história nós somos muito jovens. Nós vamos melhorar cada vez mais. Eu acredito nesta modernização e nesse progresso que o nosso país está atravessando. Nós vamos para o intervalo e nós vamos tratar depois. Você defendeu o microempresário, em outras falas você está sempre defendendo, colocando a associação como associação do micro e pequeno. Você comentou que na sua gestão você trabalhou para o micro e pequeno. Próximo bloco nós vamos falar de empresários, de empresa, de negócios. O que é que tem que ser feito, como está a carga tributária, o que a gente precisa fazer, os incentivos, as reformas que estão vindo por aí, como que está isso, nós vamos tratar no próximo bloco. Combinado. Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à ACIB. São inúmeros benefícios. A ACIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados através de e-mails e redes sociais. Procure a ACIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje.
Maxfar. Há 25 anos distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria, distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Máximo Capricho, lavanderia comercial em Barretos e região, fundada em 1999. Faria Gin, distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007, tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF, distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de... Promoção Dia das Crianças no Comércio de Barretos. Eu quero brinquedo. Sorteio de 20 bicicletas. Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. Distribuição do refrigerante Poti. Inscrição geladinho legal. O cupom é grátis. Vem para o Comércio de Barretos. I de igualdade. J Juventude, L Liberdade, M molecagem. Realização: a Cibsim Comércio. Apoio: Geladinho Legal, Bebidas Poti e Os Independentes. Voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo aqui, Berta, olha, uma pessoa que quem viu o primeiro bloco, viu a categoria, o conhecimento, sabe? A polidez, a forma como conduz, a informação correta e nítida. É isso que nós temos aqui, é isso que eu quero passar para o nosso telespectador, é isso que a CIB quer, que a associação quer. E eu fico feliz de tê-lo aqui no programa, porque ele enriqueceu o nosso programa, enriqueceu nossa associação e, logicamente, todo mundo que nos assistiu com essas informações. Mas vamos lá. Nós fechamos o primeiro bloco. Você tem como representado a classe empresarial, defensor aí do micro e pequeno empresário, tá certo? E, logicamente, a gente trabalha com parcerias, a Associação Comercial, principalmente Barretos e as outras, trabalhamos em parceria com o Senar, trabalhando com o Senac, trabalhando com o SESI, com o Senai, com o Sebrae, tudo envolvido nesse setor. Mas eles ainda sofrem. Eu queria que você deve ter algum estudo, como você tem algum afinco nesse segmento, sabe, nesse nível de empresas e pequenos empresários, o que você tem, sabe, o que você vislumbra para esse pessoal? E se nós vamos acabar com essa fase de abre, daqui um ano fecha, abre, não aguenta, isso é falta de uma política tributária, uma política social, uma política cultural, ou um aculturamento, porque eu só costumo dizer o seguinte, todas as falas, todas as reuniões, olha, hoje é diferente de ser comprador e vendedor, ser empresário é totalmente diferente disso. Nós ainda temos, ou estamos ainda vivendo como comprador e vendedor nesse meio desses pequenos e médios. Bom, a Associação Comercial, por essência, a Associação Comercial de Barretos, 99% dos nossos associados são micro e pequenas empresas, sejam agricultura ou serviços, ou comércio, ou indústria, enfim, profissionais liberais. Além disso, o Brasil é constituído por micro e pequenas empresas. 98% do país é formado por micro e pequenas empresas. E às vezes empresas tão pequenas que têm apenas o proprietário como único trabalhador. É a autorrenda sendo gerada. O que nós precisamos incentivar cada vez mais no país é o empreendedorismo. Quando eu falo empreendedorismo, não é ser empresário, é a pessoa ter a capacidade de realizar. A dona Maria, que faz bolo em casa, salgadinhos e vende para festa, é uma grande empreendedora. Está gerando a sua própria renda, está às vezes gerando 1, 2 empregos dos auxiliares. É esse empreendedorismo que carrega o Brasil. Quando nós falamos que nós temos hoje 13 milhões e meio de desempregados no Brasil, aonde estão essas pessoas?
Estão morrendo de fome? Não, a maior parte delas está na economia informal, gerando a sua própria renda, trabalhando, como eu disse, a dona Maria vendendo coxinha. Qual é o papel da associação comercial? Levar informação, conhecimento, treinamento, capacitação para que o empreendedor corra cada vez menos risco. Quando você diz que as empresas abrem e fecham, é verdade. A grande maioria das micro e pequenas empresas fecham nos primeiros 5 anos de vida. Mas aí não é só a economia que atrapalha, a carga tributária que atrapalha, sim, atrapalha, mas também é falta de contato desse empreendedor com o ramo de atividade que ele vai exercer. E aonde entra o papel tão importante da Associação Comercial de Barretos? É exatamente em convidar esse empreendedor para vir fazer parte da associação comercial e, junto com os demais empreendedores da cidade, trocar experiências, aprender, se capacitar para estar preparado para voltar para o seu negócio. Enfim, nós estamos em evolução constante. Zé Carlos, 50% dos empregos que nós conhecemos hoje, daqui a 10 anos não vão existir mais. Há uma transformação muito rápida na atividade econômica. Há poucos dias atrás, ninguém ouvia falar em design gráfico para a internet. Uma profissão que cresceu assustadoramente. E hoje qualquer leigo compra um programa de informática e faz a sua própria página de internet. Então, a evolução da inteligência artificial, das máquinas, tem mudado o conceito de vida de nós seres humanos e nós precisamos estar o tempo todo atentos a isso. As compras pela internet, a mudança de mercado é muito forte, muito rápida. O papel da associação comercial é ser o agente de desenvolvimento econômico local, portanto, auxiliar, estar próximo e criar um ambiente favorável para o empreendedorismo. Nós temos acho que uns 5 minutos, eu vou te fazer uma pergunta sobre política. Tá. E depois eu vou deixar aberto para você falar assim, olha, eu gostaria de falar isso para o barretense, eu gostaria de falar isso que é do meu conhecimento, eu queria aproveitar o espaço, porque nós vamos estar, logicamente, no Brasil todo, isso depois vai para o site da associação, fica totalmente aberto. A representatividade política de cada município, ela é boa ser só do município, ela é regional, uma boa representatividade estadual. Onde entra aí a representatividade política? Você que já esteve na Assembleia Legislativa, como que funciona para que cada município, dos 655 municípios do estado de São Paulo, tenha alguém olhando por ele? Olha, o que acontece? O que é que tem que... Como que funciona essa... Vai aqui, Zé Carlos, uma palavra de alguém que foi prefeito de um município grande como Mogi das Cruzes, 500 mil habitantes, durante 8 anos. O primeiro político da cidade é o próprio cidadão. É preciso despertar em cada cidadão de Barretos, cada vez mais, o amor pela sua própria cidade. Pois se a população de um município não souber dar valor e cuidar da sua própria cidade, não há representação política que resolva. Nós precisamos amar o nosso município como a nossa casa. Um município que o cidadão joga uma carteira de cigarro no meio da rua não é um cidadão apaixonado pelo seu município. Eu quero dar um exemplo simples. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando um pouco da limpeza e da sujeira de uma cidade. Mas pense comigo, Zé Carlos, se amanhã cedo todos os cidadãos de Barretos acordarem às 7 horas da manhã e a primeira coisa que fizerem for varrer a calçada da sua casa, apenas varrer a calçada da sua casa, às 7h30 a cidade inteira vai estar limpa. É preciso despertar um amor pela cidade e saber que o camarada que ama a sua cidade não deixa um terreno com mato alto atrapalhando os vizinhos. É saber que o cuidado pela cidade começa pelo cidadão. Porque o que é uma cidade? É o coletivo de milhares de pessoas que moram no mesmo local. E a cidade pertence a quem? Ao prefeito? Não! Ao cidadão. A escola, quando é construída, até o término da obra, é de responsabilidade da prefeitura do governo do estado. A partir do momento que aquela escola é entregue, ela pertence aos alunos, aos familiares, ao pai e à mãe. Nós, enquanto cidadãos, precisamos nos apoderar da cidade, porque a cidade é nossa. E se é nossa responsabilidade cuidar, zelar e reconhecer os defeitos. Gostar da sua cidade é como gostar de um filho. Você sabe que ele não é perfeito, tem um monte de defeitos, mas é seu filho. E é ele que você ama. A sua cidade é exatamente isso. Não é uma cidade perfeita, nós não moramos no paraíso do céu na terra. Nós moramos numa cidade que precisa evoluir, precisa crescer, mas quem vai fazer isso? O seu cidadão. O dia que o cidadão perde o amor pela sua cidade, não há representatividade política que resolva.
E o inverso é verdadeiro. O dia que nós tivermos cidadãos apaixonados pela sua cidade, não vai haver representação política que não cuide desse município. Uma última pergunta. Responsabilidade do governo. Segurança, saúde, educação e a participação do município através da FPM, Fundo de Participação do Município. O que você acha, como que está isso hoje, na sua concepção? O que tem que se fazer para melhorar isso hoje? E com relação a inverter a posição, a arrecadação fica no município e inverte a posição de remessa de arrecadação. Olha, aí é uma discussão longa, porque a minha posição rápida é que nós precisamos inverter a roda. Hoje nós vivemos um sistema de arrecadação de impostos em benefício da corte, do rei. E nós precisamos ter uma arrecadação de impostos em benefício do cidadão, no município. Hoje nós deixamos 70% do que é arrecadado para o governo federal, 20% para o governo estadual e 10% do município. Nós precisamos inverter. Temos que deixar 10% para o governo federal, precisamos deixar 20% para o governo do estado e 70% do que é arrecadado no município. Porque o cidadão mora na cidade. É na cidade que eu cuido da escola, é na cidade que eu cuido da saúde, é na cidade que eu cuido do transporte, é na cidade que eu tenho a praça, a igreja, enfim, o parque. É na cidade que nós desenvolvemos a qualidade de vida. E política foi feita para melhorar a vida das pessoas. Então, uma reforma ampla na distribuição da receita no Brasil é fundamental. Porque nós vivemos a época de Dom Pedro. Nós inchamos a corte e a nossa Brasília é inchada e deixamos pobres os nossos municípios. E uma reorganização da distribuição intermunicípios é fundamental para que todos tenham acesso à mesma educação, à mesma saúde pública e ao mesmo sistema de segurança. Muito bom programa. Muito obrigado. Sabe, foi muito elucidativo. Tenho certeza que enriqueceu a Associação Comercial, enriqueceu o nosso programa, sabe, massageou o ego do nosso barretense. Foi muito boa a sua participação. No outro oportunidade, o programa é limitado. Eu gostaria de ficar conversando com você, trocando ideia aí, mas nós temos um limite de horário na programação. E eu queria agora encerrar o programa te agradecendo a participação, abrindo espaço na agenda. E você tem aí os minutos finais para suas considerações. Aquilo que eu não lhe perguntei, aquilo que você gostaria de falar para o barretense, ou falar de você, ou falar da associação. Queria que você usasse nossas câmeras para a gente... Imagina, eu quero só agradecer essa oportunidade, Zé Carlos, que você me concede, de poder falar através da sua câmera para a cidade de Barretos. Deixar um abraço para a Associação Comercial de Barretos e a essa festa maravilhosa do peão que começa nesse mês. Parabéns à cidade de Barretos, que a gente possa juntos, através do empreendedorismo e desse trabalho magnífico que a Associação Comercial desenvolve, fortalecer cada vez mais o comércio, a indústria, o serviço, a agricultura, enfim, a atividade econômica, que é a grande geradora de empregos na cidade de Barretos. Parabéns a Barretos, parabéns à Associação Comercial. Muito obrigado. Pois bem, este foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.